no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante suas mãos aos céus agora neste momento. Olhe para cima e contemple a beleza da sua santidade neste lugar. Olhe para Ele, olhe para o alto e contemple sua santidade, declarando junto com os serafins, dizendo que Ele é santo e tua glória está neste lugar. Ele é santo, tua presença está em nosso meio. Ele é santo. Pega a tua voz. Quero ouvir as vozes, vocês cantando, cante. Mais alto, diga santo. Diga que Ele é santo, erga a tua voz, cante. Por todo este lugar, erga a tua voz. Levante as mãos aos céus, igreja, e cante santo. Glória, 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 glória. Quero ouvir vocês. Glória, glória, glória. Erga a tua voz e cante glória. Uma vez mais. Glória, 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 glória. Esse lugar de glória. Glória, 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 glória. Quem já pisou? Quem já pisou em outro? Não sabe. E onde estiver, onde estiver, clamar a glória. Levante suas mãos, igreja. Levante as mãos bem alto, bem alto, bem alto e cante. Quem já pisou em outro? Continue, continue cantando a Ele. E onde estiver, e onde estiver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pela última vez, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
vamos receber nosso pastor Marco. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? É uma alegria saber que nesse domingo estamos na presença de Deus. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer dos céus um anjo, que trazia nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. E a igreja diz: feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Isso. Atravesse os corredores, pegue na mão de quem está do seu lado, incline a sua cabeça e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te exalto nesta noite, porque a sua igreja entendeu a sua vocação. A vocação de no dia de domingo não ficarem trancados em casa, mas de romperem com os afazeres do dia a dia, atravessarem os bairros, as cidades e virem para o santuário te adorar. Quando fazemos isso, Senhor, estamos aqui com o coração aberto te dizendo que nós cremos na sua morte e ainda mais na sua ressurreição. Porque foi num domingo como esse, Senhor, que o mundo se encheu de júbilo, quando pela manhã as nossas irmãs, ao se aproximarem da sua tumba, a tumba estava vazia e permanece vazia até hoje. Isso é sinal de que o Senhor ressuscitou, ó Pai. E se o Senhor ressuscitou, todas as palavras que estão contidas no livro sagrado, que nós chamamos de Bíblia, são verdadeiras e hão de acontecer. Na noite de hoje, faz cair sobre nós o temor da sua presença. Quando este culto terminar, ó Deus, que todos os que vieram saiam meditando, saiam ansiando pela sua volta, e saiam daqui fazendo a oração do Espírito Santo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra nesta noite, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue sobre nós o céu e manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, move o céu sobre ele nesta noite, ó Pai. Senhor, eu quero ouvir nesta noite um coral de línguas estranhas nesta igreja. Quero ver lágrimas rolarem pela face dos seus filhos. Também quero ver sorrisos de alegria de saber que todos estão salvos. E quando o culto terminar, Senhor, sobrará para nós apenas um gostinho de quero mais. E assim iniciaremos amanhã uma semana cheia do seu poder e alegre por causa da sua presença. Fala conosco nesta hora, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz: tome o seu assento aplaudindo a Jesus, por favor.
Quero que você olhe para o seu irmão e faça assim para ele, ó. Diga para ele: finja que eu não estou aqui. Não, mas fale de um jeito que ele entenda e que você compreenda, que você convença ele. Diga para ele: finja que eu não estou aqui. Outra coisa, fale para ele: desliga o seu celular. Engole o seu chiclete. E pode abrir a boca para dar bastante glória a Deus nessa noite. Dia desses, eu estava meditando na vida e meditando em como é difícil servir a Deus. Servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus é uma aventura. É uma aventura onde a cada dia você precisa vencer 1 milhão de obstáculos. É como se a cada manhã você fosse colocado dentro de uma jaula com leões e fosse obrigado a matar alguns com as mãos e amarrar outros, para que depois do almoço você conseguisse a vitória completa. Servir a Deus não é fácil. Se fosse fácil, não caberia pessoas dentro desta igreja e dentro de todas as igrejas que existem pelo mundo. Ainda mais no século em que vivemos. O presente século é talvez o século mais difícil de se servir a Deus de toda a história da igreja cristã. Repito, os que nasceram no século 20 e os que nasceram no início do século 21 encontrarão uma barreira muito maior do que todos os crentes de todas as eras já passaram para servir a Deus. Por quê, pastor? Porque vivemos no mundo da tecnologia avançada. E parece que a tecnologia roubou dos homens e das mulheres a crença naquilo que é metafísico, naquilo que é invisível, daquilo que não pode ser tocado. O homem do século moderno só acredita nas coisas que ele vê, só acredita nas coisas que ele pode tocar, só acredita nas coisas que ele pode reproduzir dentro de um laboratório, só acredita naquilo que a química, que a física e que a matemática mostra para ele que é verdade. Se voltássemos nas eras dos nossos ancestrais, veríamos que a ausência da tecnologia, a ausência da ciência multiplicada, dava ao homem um pouquinho mais de aptidão para olhar para o céu e imaginar que tudo que aí está não é mera obra do acaso. Não é mera obra do acaso que a terra, em certo momento do dia, faz brotar a relva, e a relva faz brotar o oxigênio. O homem de antigamente tinha mais aptidão com a natureza, porque tudo dependia da sua mão, do seu trabalho, do seu suor. Vivemos dias de dificuldade. A Bíblia Sagrada já havia anunciado isso. Os profetas que foram antes de nós anunciaram dias terríveis. Chegaram a dizer que viveríamos um período de trevas espirituais sobre a terra. E anunciaram que a ciência multiplicada faria o amor de muitos se esfriarem. Há um texto na Bíblia que quando eu leio me apavoro. Ele diz que se possível fosse naqueles dias, ou seja, nos nossos dias, a fé até dos escolhidos seria roubada. E os homens e mulheres atravessariam as ruas, os valados, viriam para a igreja não em busca mais da presença de Deus, mas em busca de uma verdade que parece não ser capaz de saciar a sua fome. E eu tenho me preocupado extremamente com isso. Tenho participado de cultos, não um, nem dois, mas milhares de cultos desde que entreguei a minha vida a Cristo. E parece que de alguns anos para cá, o evangelho foi vilipendiado, foi barateado, fora transformado em algo que quase não tem valor. Parece que olhamos para Jesus e não enxergamos mais nele, aquele que fez um sacrifício na cruz. Olhamos para ele e esperamos que ele seja para nós um gênio da lâmpada. Aquele que nós esfregamos a lâmpada e ao aparecer ele é capaz de dar para nós o pedido da nossa alma. Somos capazes de fazer campanhas e mais campanhas em prol de um emprego. Somos capazes de fazer campanhas e campanhas para que o nosso nome saia do SPC. Somos capazes de subir um monte para orar, mas em busca de coisas que nos dê uma vida melhor aqui nesta terra. Em compensação, somos incapazes de num domingo como esse, nos prepararmos para vir à casa de Deus, quiçá por 30 minutos antes de sairmos de casa. Não temos força para desligar a televisão.
Não temos força para deixar de ignorar os problemas triviais que roubam de nós a nossa fé. Fazemos questão de brigar com a mãe, fazemos questão de brigar com o pai. Fazemos questão de ter um espírito crítico, de chegarmos na igreja já cheio de ressalvas e colocados dentro de uma redoma, dizendo, dependendo do que ele falar eu aceito, dependendo do que ela falar eu não aceito. Alguns, ao atravessarem a cidade e passarem pela igreja, pensam que estão em um cinema, porque no cinema você pode escolher o filme que você quer ver. Alguns pensam que vão a um teatro e querem que todos os dias o ator, ou seja, o pregador ou o cantor, dê um show e não um culto. E talvez seja por isso que a maioria dos crentes já não tem mais desejo de estar em uma igreja. Quem dera nesta noite Deus mudasse a nossa mente. Quem dera nessa noite o Espírito Santo nos revelasse que nós não estamos aqui para assistir um culto. Nós estamos aqui para prestar um culto. E nós não estamos aqui para escolher aquilo que nós queremos. Nós não podemos aqui ouvir o que nós queremos ouvir, mas nós devemos esperar que Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir. E quem dera hoje, todos nós fizéssemos um novo pacto, uma nova aliança, e levantássemos os nossos altares. Se levantássemos os nossos altares e colocássemos sobre ele um sacrifício vivo, de oração, de jejum, haveria muito mais facilidade de Deus falar conosco, do que termos que ficar aqui observando e apenas esperando que em certo momento o anjo desça para mover as águas, e só um ou dois que tem a sorte de ser jogado nela e ser curado. Nesta noite o meu sonho é que Deus transforme esta igreja num grande rio. E eu quero te dizer uma coisa, as águas já estão se movendo. Não será um nem dois que serão tocados, mas todos nós podemos ser tocados nessa noite. Por isso eu te peço, abra o seu coração e não retenha nenhum tipo de adoração. Coloque para fora hoje todos os seus anseios, as suas necessidades, mas não com palavrões, mas com gritos de glória a Deus, de aleluia. Busque o Espírito Santo nesta noite. Não se dê por vencido. Não olhe para os ponteiros do relógio. Não olhe para nada. Esqueça os programas que você tem depois do culto. Neste momento, saia da terra e entre dentro do céu comigo, porque Jesus Cristo está voltando. Quem acredita que Jesus está voltando, dê um glória a Deus, por favor. Vou pedir para que o pastor Roberto mude a música para mim. Deus hoje me fez, além de ser um sacerdote religioso, Ele me fez ser um sacerdote da política. Eu entendo que a minha estadia na política brasileira não é algo normal. Como nunca nada na minha vida foi normal. Desde criança, aqui nessa cidade, sempre fui uma criança diferente, marcada por Deus, escolhido pelo Senhor. E mal sabia eu onde Deus me levaria, e não tenho noção onde Ele ainda quer me levar. Mas eu sei que todos os lugares onde a planta do meu pé pisa, algo acontece. Acaba virando um rebuliço no reino espiritual. E eu não falo isso para me vangloriar, porque se você soubesse o peso que é carregar sobre os ombros uma geração inteira, e saber que pessoas dependem daquilo que você fala, daquilo que você faz, para poderem se nortear, é muito difícil. Mas uma vez dentro da política, por alguns meses, e isso aconteceu há 5, 6 meses atrás, eu cheguei a reunir o meu gabinete e disse para eles, eu vou abandonar a política. Chamei o meu mestre da política, que é o Dr. Bauer, os que trabalham comigo, o pastor Roberto, que me assessora em Brasília direto, o Wagner. Eu disse para eles, eu não sei o que estou fazendo na política, porque é tudo tão difícil, é tudo tão lento. O parlamento devia se chamar parlamento lento, porque tudo é lento. Tudo lá é difícil. São 513 homens na casa menor, 81 na casa maior, que é o Senado. E ali são cerca de 600 cabeças que pensam o futuro do Brasil, pelo menos deveriam pensar. Mas na verdade somente 30 ou 40 fazem alguma coisa de fato, porque tem estrutura, tem know-how, tem dinheiro, tem conhecimento. E o restante vai agarrado àqueles que ali estão. É moroso o processo, é difícil. E ainda mais eu que sou imperativo, cheguei a comentar com a minha equipe, se Deus não revelar o que eu vim fazer aqui por esses dias, eu vou abandonar a política. Cheguei a vir à igreja e pedir oração, falei com a pastora Roseli, com o pastor Valdeci, saindo ali para aquela porta. Eu disse, se Deus não falar comigo por esses dias, eu abandono tudo isso. E de repente, da noite para o dia, Deus me coloca no olho de um furacão. Eu dormi, imagine você dormindo em uma praia, na beira da praia,
tomando uma água de coco, um chapéu sombreiro sobre você, em paz, e você adormece. De repente você abre os olhos e acorda, você não está mais na praia, está dentro de um barco, no meio de uma tempestade, numa madrugada, sem remo, sem bússola. Foi isso que aconteceu comigo. E depois de 4 ou 5 meses eu começo a entender todo o processo de Deus. Deus me colocou num lugar para enxergar algo que a igreja já não está mais enxergando. De que estamos só de passagem aqui. Que mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. Eu preguei no mundo todo, ou boa parte dele. Nunca me ative para as coisas que nos cercam. Porque a vida humana, ela é regrada e ela é regida pela política. E embora a política seja, parece que um antro de coisa ruim, não dá para viver sem ela. E pela minha vida toda como cristão, eu deixei a política de lado, nunca me envolvi com nada, pelo contrário, pregava contra ela. E hoje, graças à política, eu tenho informações que eu vou dar a vocês aqui, que me dá angústia, e o coração chega a bater forte. Semana passada, a Inglaterra, talvez um dos países mais antigos do mundo, um país de histórias, de princesas, de cavaleiros, um país que tem a sua bandeira de um cristianismo verdadeiro, o país que abraçou em certo momento o protestantismo, um país da grande igreja anglicana e coisas mais, o país de John Wesley, o pai do avivamento das Américas, o país, pastor Elias, de Jonathan Edwards, o pregador de um único sermão. Alguém já ouviu falar dele? Jonathan Edwards foi o pregador que pregou um único sermão, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. A história diz que enquanto ele pregava, as pessoas dentro do templo levantavam os pés, porque sentiam fogo nos pés, mas não era o fogo do Espírito Santo. As crianças gritavam dentro do culto porque diziam: mamãe, eu estou vendo demônios. Deus transportou a igreja naquele culto para dentro do inferno. E houve naquela noite, dentro da Inglaterra, um reboliço e um avivamento. E os crentes voltaram, pelo menos por um espaço de 4 ou 5 anos, à prática da oração, do jejum e da santificação. A Inglaterra, que foi berço de tantas coisas boas, semana passada, receberam com tristeza a notícia de que entraram no Supremo Tribunal Federal inglês com um pedido para que as igrejas cristãs se preparem para fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, de maneira obrigatória. Não estou falando de união estável, não estou falando de união civil, que é feito pelos cartórios. Estou falando de união religiosa. O que nós vemos batendo na tecla há muito tempo, dizendo: gente, abra os olhos. E alguns crentes até dizem assim: não, deixe eles estão lutando por direitos. Eles podem ser felizes, podem conquistar, moraram junto, construíram um patrimônio. O que tem? Eles têm direito de um ter parte do patrimônio do outro, a união estável. Uma vez a união estável aprovada, alguém disse: então se já tem união estável, por que não a união civil? Porque a união civil vai protegê-los. Quando um morrer, o outro tem direito à pensão, o outro tem direito à aposentadoria, é direito. E eu venho falando há 3 anos dentro daquele parlamento, e venho dizendo: vocês não sabem onde eles querem chegar, não são apenas direitos, eles querem provocar. E a Inglaterra, que era o país que mais protegia as igrejas, está apavorado. Se o Supremo Tribunal inglês arguir que isso é constitucional, o pastor e o padre que não casar as pessoas do mesmo sexo será preso como crime inafiançável. E o nosso país caminha para esse rumo também. Mas isso é só a ponta do iceberg. Semana passada eu tive acesso a documentos. 12 países da Europa já aprovaram que pedofilia não é crime. A Alemanha, semana passada, teve um debate sério, porque um grupo do país elegeu um parlamentar alemão, e ele representa o progresso do mundo. E ele tem lutado com projetos para que o pedófilo não seja preso mais. E ele disse por quê? Ele é um psicólogo. Ele disse que o pedófilo, ele tem muito a aprender com a criança.
E que a criança tem que ter direito sobre o seu corpo, e o pai e a mãe não pode mandar nela. Pedofilia é sexo de adulto com criança, gente. E o mundo todo bate palmas para isso. Anteontem, o parlamento uruguaio, o país nosso, vizinho aqui do lado, aprovou a legalização da maconha. Todas as famílias vão poder plantar maconha no fundo da sua casa. Isso assustou o mundo inteiro, porque tem muita gente que luta por isso. Você sabe disso. Se não sabe, deve estudar um pouquinho mais. Um dos maiores defensores da legalização da maconha no Brasil é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao lado dele vem 1 milhão de pessoas que trabalham em emissoras de TV. Há 3 semanas atrás, o programa Na Moral fez um programa só sobre isso. E eu tive que ouvir com vontade de vomitar o líder daquele programa e outras pessoas que ali estavam batendo palma e dizendo: tem que legalizar mesmo. Quando se legaliza, aí as pessoas vão dizer: não, mas é só maconha, a maconha não faz isso ou aquilo. É como a união estável, é aqui no comecinho. Legaliza isso, daqui a pouco os nossos filhos vão estar comprando cocaína no boteco da esquina. E o nosso mundo vai virar a cena de um filme daquele Resident Evil. Já viu o Resident Evil? Um monte de zumbis andando pelas ruas. Porque é isso que as drogas fazem com as pessoas. E o que me apavora é saber que o mundo inteiro assiste isso calado. Ninguém se revolta. Há cerca de 10, 12 anos atrás, houve uma novela brasileira chamada, se não me falha a memória, Selva de Pedra. Dentro da Selva de Pedra tinha um casal homossexual. 2 mulheres. Na primeira cena em que uma apareceu piscando para a outra, o Brasil se revoltou. Em 3 capítulos, as 2 sumiram da novela, provocaram um acidente, caiu a torre e matou as 2. Porque houve uma pressão da sociedade que dizia que aquilo não era lícito num país como o nosso. 12 anos depois, os crentes ficam em casa assistindo a novela e morrendo de dar risada. E alguns até dizendo: tadinho do Félix, o pai dele é um grosso que não entende o coração dele. 12 anos depois, a igreja do Senhor, que deveria protestar contra o pecado, aprova e recebe de bom grado. Eu estou te dando notícias de última hora, de 2 semanas. Meu corpo se arrepia e a minha alma dá vontade de chorar. Porque eu quero saber quais serão as notícias daqui para frente. O mundo jaz no maligno. O espírito do anticristo vem sobre nós na força de um tsunami espiritual. Satanás está varrendo o planeta Terra. Satanás está entrando dentro das nossas casas, nas cidades, nas vilas, na cultura, no governo do mundo. E a igreja, que é o único órgão oficial do céu na terra. Repito, a igreja é o único órgão oficial de Deus na terra. Ela que tem que dar vazão e mudança na sociedade. A igreja que provoca mudança nos valores e nos costumes. A igreja está sendo escamoteada, está sendo jogada para escanteio. E em nome de um Estado laico, porque esta é a palavra mais bonita que as pessoas escutam. Meninos de escola, aprendam isso, que isso aí vai virar debate na classe de vocês. O Estado laico. O que é o Estado laico, pastor? É um Estado sem religião oficial. Concordo. Porque nenhuma religião pode ser a religião oficial de um país, senão não há liberdade. Porque todas as pessoas têm liberdade de escolher o seu caminho. O próprio Deus deu ao homem liberdade de escolher o seu caminho. Então a laicidade significa que o ser humano pode escolher a religião que ele quiser e o Estado vai dar ao ser humano a proteção. Nós estamos aqui hoje nesse culto protegidos pela lei. Sabia disso ou não? Semana retrasada eu prendi 3 pessoas num culto lá em Santarém, no Pará. Estávamos em 40 mil pessoas louvando a Deus na rua e entrou um monte de meninos lá com a bandeira desse movimento esquisito e começaram a gritar no meio do culto. Os crentes apavoraram, fizeram o sinal da cruz e eu, como conheço a lei, peguei o microfone e disse: onde está a polícia? Código Penal, artigo 208. Use o Código Penal e que essas pessoas saiam algemadas daqui de dentro. Porque culto é um lugar inviolável. Esse lugar onde nós estamos, ele é guardado pela Constituição.
Querem fazer arruaça, querem fazer porcaria, façam da porta da igreja para trás. No nosso meio não. No nosso meio não podem fazer. Então veja só, o Estado laico significa que o Estado vai dar proteção para o ser humano seguir a religião que ele quer. Até aqui eu concordo. Mas a falta de ensino, a falta de esmero, a falta das pessoas buscarem conhecimento, está transformando o Estado laico em um Estado ateu. Querem tirar os símbolos religiosos de todos os lugares. Semana retrasada, na marcha do Papa, lá no Rio de Janeiro, houve paralelamente a marcha das vadias. Que, com todo respeito às mulheres de bem, não precisa nem ser mulher cristã, mas todas as mulheres de bem, acredito que não se sentem representadas por vadias. Porque as mulheres vadias no meio da rua, seminuas, pegaram imagens do símbolo católico e quebraram no meio da rua. Agora, não sei se você se lembra, há 3, 4, 5, 6 anos atrás, não sei quanto tempo, houve um pastor que pegou uma imagem e ele não chutou, ele apontou a imagem com o pé. Quem lembra disso? Bispo Von Elde, 12 anos atrás, da Igreja Universal. Ele não chutou, ele apontou a imagem com o pé. O mundo caiu em cima da nossa cabeça. Teve igrejas que foram queimadas, depedradas. Todo mundo se revoltou. 12 anos depois, é como se nada tivesse acontecido. Há um espírito de medo no meio das famílias. Há um espírito que está nos fazendo andar de cabeça baixa, aceitar tudo, como se tudo fosse normal. E isso não é normal. Eu só posso dizer uma coisa: Jesus está voltando. E se Ele está voltando, a minha pergunta é: como é que Ele vai encontrar a sua família? O que é que vai acontecer com a sua família dentro de alguns dias? O Congresso Nacional Brasileiro aprovou uma lei que em 2016 todos os nossos filhos vão poder começar a frequentar a escola com 4 aninhos de idade. A maioria das mulheres, as mães, vão bater palma, vão dar glória a Deus, vão dizer: estou livre do fardo. Meus filhos vão para a escola. Pastor, isso é coisa de primeiro mundo. Imagine, a criança vai poder saber mais coisa, vai poder aprender, vai poder passar mais tempo bem cuidada. Será que é essa a intenção? O governo que aí está é um governo socialista. O governo que aí está é um governo de esquerda. É um governo que faz de tudo para desestruturar o ser humano. É um governo que destrói a família. Leia a base desse governo. Entre na internet, use a internet para uma coisa boa. Seja curioso. Entre no site do partido que governa o país e leia lá quais são as doutrinas deles. E você vai ver lá que uma das bandeiras principais é o aborto, a outra é a descriminalização das drogas, a outra é desarmar a população. Pergunte aos policiais, nós temos uma aqui no púlpito, como hoje existe uma luta para que os policiais percam todos os seus instrumentos, suas armas, querem arrancar, querem desarmar a população brasileira. Os criminosos têm mais valor do que um policial. Está tudo invertido nesse nosso país. Ora, ser hétero nessa sociedade é uma vergonha. Porque ser homossexual é a melhor opção, é a moda. A televisão aplaude. Pega a novela da Globo. Quando colocam lá um gay, não, agora estão colocando evangélicos também, pastor. Veja a cara do crente que está na televisão. Tem cara de maluco. Se veste como se fosse um Zé Mané. Tudo que vão falar com ele tem tom preconceituoso. Mas quando é um homossexual, ele é querido. Ele é bonito, é inteligente, é sagaz. Será que só eu percebo que é uma trama do diabo para desestruturar a nossa casa? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia colocar a lei que os meus pais colocaram para mim e eu lutei contra eles, para a gente não assistir televisão. Começo a entender aqueles velhos e velhas de cabelos brancos, que a quem eu chamei de retrógrados, de gente maluca, da idade da pedra, começo a entender por que eles se policiavam e se santificavam tanto. No afã de querer acompanhar o mundo moderno, destruímos as nossas famílias. A maioria dos meninos e meninas da nossa igreja tem mais facilidade de ouvir músicas do mundo do que ouvir louvores.
telefone da sua filha ou do seu filho, os iPads e tudo deles, o que você puder, e veja as músicas que eles escutam. Está tudo mudado. Tentamos fazer isso para os nossos filhos não serem jogados para escanteio, mas eles não conseguiram separar o joio do trigo. Ao invés de ouvir, porque nem toda música é ruim, nem toda música é maligna, nem toda música vem do demônio, mas os nossos filhos não têm a habilidade de separar o que é bom do que é ruim. Estamos destruindo a nossa casa. Nossos crentes têm vergonha de andar com a Bíblia. Quando se vê reunido 2 ou 3 crentes, pode chegar e ficar ali como uma mosca branca, você não vai ver ninguém contando bênção. É só murmuração. É só falando mal de alguém. Eu não sei onde nós vamos chegar, senhoras e senhores. E a culpa disso é minha. É nossa, porque nós somos os pastores. Nós somos os líderes. Nós guiamos o povo. E eu estou com medo. Irmã Conceição, eu tenho medo de Jesus voltar nessa noite. Se a trombeta tocasse nesse exato momento, quem entre nós subiria? Ah, pastor, mas vai levar um tempo para Jesus voltar ainda. Então vamos mudar a situação. Ao término desse culto, você me garante que vai chegar em casa vivo? E se a morte chegar antes? Reflita. Isso aqui não é um lugar de brincadeira. Nossos crentes vão à igreja quando dá na cabeça deles. Ah, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu puxei a orelha de um amigo muito próximo. Falei para ele, por que você não foi na igreja domingo? Ele sorriu, eu não fui. Por que não? Não tem explicação. A atração da televisão é melhor do que o culto. E nisso o problema é nosso. Aqui agora vira para nós. A ovelha só sai do pasto quando não tem comida. E quando não tem água. Estamos dando água suja para o povo? Estamos dando uma comida que não tem efeito, que não tem sabor? Precisamos rever isso agora. E deixa eu te dar uma palavra. Essa história de que Jesus aceita o ser humano de qualquer jeito é conversa para boi dormir. Crente que não toma Santa Ceia não vai para o céu. Isso não é coisa minha, é doutrina bíblica. Não é costume de igreja, é doutrina bíblica. Quem não participa do corpo e do sangue não tem parte comigo. Não tem vida. Até quando, senhoras e senhores? Até quando vamos dormir? Até quando vamos colocar sobre os outros a culpa do nosso próprio fracasso? Até quando vamos falar para alguém, não, eu não vou na igreja por causa daquele pastor, não, eu não suporto aquele irmão, não, aquela mulher, eu odeio aquela mulher. Como é que pode alguém estar entre nós e sentir sentimentos de ódio? Aqui não é guerra, aqui não é Beirute, aqui ninguém persegue ninguém para matar, aqui é uma casa de oração. Eu vou repetir, aqui é uma casa de oração. A gente vem se arrastando pelas ruas no intuito de, ao entrar aqui dentro, receber uma descarga de autoridade, para recarregar a nossa bateria, para sair lá fora e encarar o diabo de novo. Aqui não é um ringue de MMA, aqui não é vale tudo, aqui não vale tudo, aqui só vale a glória, a graça, a unção, a presença, a experiência. Sabe o que vai acontecer com você que não vai à igreja nenhuma? Você vai se transformar no pior ser humano do mundo. Porque você conhece e não pratica. O diabo vai fazer a sua mente endurecer. Os seus ouvidos vão criar comichões.
E daqui a pouco para você tudo será da base do relativismo, porque essa é a doutrina do mundo moderno. Depende, pastor, depende do ponto de vista que você vê. Não depende de ponto de vista, porcaria nenhuma. Depende de entrega. Depende de paixão. Depende de vida, de experiência. Isso aqui não é uma reunião de loucos. Não loucos no sentido que o mundo pensa. É uma reunião de loucos apaixonados. Isso aqui tem que ser uma reunião de gente que quando entra aqui dentro diz assim: Jesus, eu quero ver o Senhor custe o que custar. Nem que eu saia daqui mancando, aleijado igual Jacó, mas eu saio daqui com o meu nome trocado. Deus te trouxe hoje aqui para te dar um despertamento. Eu li um texto do Apocalipse. Estamos distante desse texto, acredito. Mas Jesus em breve vai fazer esse texto acontecer. Para que esse texto aconteça, é primeiro necessário que a trombeta toque. Para que a trombeta toque, a igreja tem que fazer a sua parte, evangelizando o mundo. Enquanto nós não anunciarmos Jesus como Salvador, Ele não voltará. Enquanto o seu vizinho, seu amigo de escola não saber quem é Jesus, Jesus não voltará. O evangelho do reino tem que ser anunciado. E aqui vem a minha preocupação. Tecnologia. Eu não ensino sobre Jesus para o meu amigo, você não ensina para o seu. Aí a internet ensina. E mostra um Jesus que não é o nosso. Mostra um Cristo que não é o nosso. Eu tive acesso há poucos dias atrás a uma conversa com um bruxo. E ele me disse que o maior polo de evangelização de bruxaria do mundo é a internet. Sabia disso? Você não sabe o que seus filhos ficam fazendo a madrugada inteira na internet. Facebook e um monte de coisas que são compartilhadas. Está sendo disseminado pela internet um evangelho desgraçado. Um evangelho que não é o nosso. Porque nós não falamos do Cristo verdadeiro. A internet mostra um Cristo fajuto. Mostra um Cristo que até tendências homossexuais tem. Tem Jesus para tudo quanto é gosto na internet. Precisamos acordar, senhoras e senhores. Nós temos na mão um livro. Não podemos trocar esse livro. Eu vou falar de novo. Isso não é só um livro, é uma bússola. Isso não é só uma bússola. Isso aqui é a minha enxada, é a minha ferramenta. Não é só uma enxada, é o meu alimento diário. Se você não come a palavra, você fica fracassado. Se você não se alimenta de Deus, você nunca vai sentir Deus. É por isso que alguns crentes desistem de Deus, desistem da igreja, porque eles estão tão fora de Deus que não sentem mais nem a necessidade de estar perto dele. Deus nessa noite quer nos preparar para o arrebatamento da igreja. E vai acontecer. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Quem acredita nesse texto? Antes da igreja subir, haverá um grito. Dada a palavra de ordem, o Pai sentado no seu trono olhará um relógio eterno. O relógio de Deus está quase cruzando os ponteiros à meia-noite. Estamos mais perto de Jesus hoje do que quando aceitamos a fé. Deus é regido por sinais, ou melhor, Ele rege o mundo por sinais. Leia em casa, volte a ler a Bíblia. Leia Mateus capítulo 25. Leia a parábola das 10 virgens. Leia sobre os sinais que antecederão a vinda de Jesus. Leia e crie temor. Leia e veja os discípulos perguntando: quando será a sua vinda? E Jesus diz: olhe para o céu, olhe para o mar, olhe para a terra. Veja os terremotos, os maremotos, filhos contra pais, pais contra filhos. Veja tudo isso e se aperte e saiba que está próximo o dia do seu regresso. Ele deixou sinais. Depois dos sinais, quando Deus ver que tudo está cumprido, Ele dará um grito. O grito dele é para que o filho fique de pé. Eu imagino que Jesus já está se ajeitando no trono. Eu acredito que os anjos que estarão segurando as vestes que Ele vai usar no dia do arrebatamento já estão terminando elas.
Quando o pai olhar para o filho e dar a palavra de ordem, a Bíblia Sagrada diz: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Diga comigo, alarido. Não ouvi alarido? Pergunte a mim o que é um alarido, pastor. O alarido é um grito. É um grito que toda a humanidade deveria ouvir, mas não vai ouvir. Apenas se ouvirá esse grito lá no Oriente Médio. Somente entre os descendentes de Abraão. Só os judeus ouvirão esse grito, porque é a forma deles saberem que o Messias que eles mataram era o verdadeiro Messias. Quando Israel for atingido por esse grito, começa um colapso no mundo, porque eles começam a chorar, começam a gemer, e no meio do gemido e choro deles, a igreja começa a ser preparada. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. O arcanjo dará um grito no céu, dizendo: já estou preparado. Levantará uma trombeta brilhante, uma trombeta que está sendo polida todos os dias. Eu não sei qual será a nota musical daquela trombeta, mas eu sei que será bela, pastor Evandro. Será linda, será uma melodia como nunca antes foi ouvido. Melhor do que todas as sinfonias de Bach, melhor do que todas as sinfonias de Mozart, melhor do que todas as músicas que você jamais ouviu. Todavia, só poderá ouvir o toque dessa trombeta quem tiver o seu ouvido afinado no diapasão do Espírito Santo. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Então, quando o arcanjo tocar a trombeta, é o fim. Ao toque da trombeta, não me importa onde você estiver, se fordes um dos escolhidos, se a sua alma estiver pura, se o seu coração estiver livre, se a sua mente não lhe acusar, se você estiver em pureza de alma e santidade, se não tiver que se acertar com nenhum irmão no altar, se não carregar dentro de você sentimentos estranhos, você ouvirá o toque da trombeta. Estarão dois juntos no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois juntos em um moinho, um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia diz algo que apavora: estarão dois deitados em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Esses três textos que Jesus explica, ou essas três histórias no texto que Jesus explica, não é sem sentido. Ele está falando: estarão dois juntos em um moinho, trabalhando. Estarão dois juntos no campo, trabalhando. O trabalho do campo é pela manhã, o trabalho do moinho é no finalzinho da tarde. E aí ele diz: estarão dois juntos deitados em uma cama, no final da noite. Ele está dizendo: fiquem atentos, pode acontecer a qualquer momento. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite. Sorte terá aqueles que forem arrebatados enquanto estiverem dormindo. Porque o crente que tem juízo não deita na cama sem antes acertar a sua vida. Ezequiel: terá sorte aqueles que forem arrebatados durante o sono, porque eles antes de dormir vão ter colocado o joelho no chão, dizendo: Deus, perdoa os meus pecados. Se ele for crente, ele não vai deixar o sol passar sobre a ira dele. Então ele vai se acertar com a mulher, com o filho, com o pastor, vai ligar para o amigo, não vai dever nada para ninguém. E aí, ao ser arrebatado, o toque da trombeta subirá. Irmão Adriano, a mesma sorte não terá aqueles que forem arrebatados à tarde, ou que estiverem à tarde trabalhando quando a trombeta tocar. Muda a música para mim, Roberto. Sem dar testemunho, se jogando em cima do patrão, ou crente que é patrão se jogando em cima de um empregado. Pessoas roubando, pessoas dando prejuízo para os outros, contando piadas numa rodinha, azarando pelo Facebook, mexendo com meninas, mexendo com meninos, preparando o encontro da noite no motel. Esses não terão a mesma sorte. E toda a vida que eles tiveram com Deus não valeu nada. Nada. Foi uma mera fantasia. Porque estiveram com Deus e não aprenderam nada com Ele. Estiveram em uma igreja e não aprenderam nada sobre fé.
Mas o pior e mais triste será aqueles que estarão em casa. Porque Jesus disse: estarão famílias reunidas. Um será tomado e outro será deixado. Eu me emociono. Famílias inteiras que estão aqui serão divididas no dia do arrebatamento. Maridos subirão, mulheres ficarão. Mulheres subirão, maridos ficarão. Pai e mãe subirão, os filhos ficarão. Subirão os filhos, ficarão os pais. Porque moram no mesmo lugar, mas não comungam da mesma fé. Levam o evangelho de qualquer jeito. Empurram a sua fé na base de qualquer maneira. Jesus está voltando. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, esperança bendita. Oh, esperança linda. Aqueles que me ensinaram a fé e que já deitaram, que já estão nos elíseos do Senhor, ressuscitarão de suas tumbas. O mar será obrigado a devolvê-los, aqueles que morreram lá. A chama das inquisições será obrigada a devolver os crentes que foram queimados. As arenas do Coliseu Romano serão obrigados, no meio da areia, a devolver os seus mortos. Porque o crente não será esquecido. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora respire fundo. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Se a trombeta tocar nesse exato momento, todos esses acontecimentos acontecem simultaneamente. Mas os crentes que estiverem de pé e acordados nesse dia, creio eu, vão sentir algo que nunca sentiram em suas vidas. Vão sentir uma visitação como nunca antes sentiram. Um gozo, um prazer, uma alegria. Algo que vai deixar a sua alma tão leve. E quando você olhar para alguém e abrir a boca para falar, não vai dar tempo. Subiremos cantando um novo cântico. Os crentes que nunca falaram em línguas, fique tranquilo, naquele dia você vai falar. Subiremos falando um novo cântico, o cântico dos anjos. Quando olharmos para o céu, veremos o Senhor lá de braços abertos nos esperando. Seremos levados para um ambiente diferente. Milhares, crentes vindo de todas as partes, de todas as eras, homens, mulheres, jovens e crianças. Subiremos ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. Veremos Lázaro. Estaremos ao lado de um cego Bartimeu. Conheceremos Esther. Andaremos ao lado de Mardoqueu. Veremos o profeta Natã. Ouviremos o rei Davi. Estaremos todos subindo em miríades e miríades de santos. Seremos arrancados desse mundo que nos odeia. Seremos arrancados desse mundo que não nos quer bem. Seremos arrancados dessa cidade. E aqueles que foram na minha casa protestar, vão ler pelo jornal, ou vão ouvir pela URC, ou pela Rádio Gazeta. Ontem aconteceu algo estranho em Orlândia. Todas as igrejas cristãs, evangélicas, estão em desespero. Interessante que alguns pastores sumiram e outros ficaram. Interessante que alguns crentes, principalmente aqueles que eram os mais loucos, aqueles que mais gritavam, aqueles que mais diziam, vamos andar assim, o assado, esses sumiram. E aqueles que tinham uma vida leviana, uma vida meia lá, meia cá, estão aí. Essa igreja nunca ouviu tanto choro e grito como vai ver naquele dia. Vão destruir a porta dessa igreja. A igreja onde nós nascemos, Elias, vão destruir as portas delas. Porque todas as pessoas que tiveram contato com o evangelho como o nosso, todas as pessoas que ouviram falar de crentes e tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra, sabem que nós pregamos que um dia nós vamos sumir desse mundo. Vão quebrar as portas porque vão vir as multidões.
vão revirar os bancos, vão se jogar na frente do altar, vão arranhar os seus rostos, vão entrar num desespero tão grande como nunca antes houve. Apocalipse, dá medo de ler. Tem uma parte de Apocalipse que diz: naqueles dias os homens vão pedir a morte, e a morte vai sumir diante deles. Vão gritar: ó montes, caiam sobre nós. E mesmo os montes caindo sobre eles, eles não vão morrer. A morte será arrancada da terra por um tempo, para que as pessoas não tenham onde dar vazão ao seu remorso. Enquanto sumirmos daqui, estivermos nos céus, sobre os nossos pés se fechará. Deus apagará da nossa memória parte das nossas lembranças. Pergunte para mim, quais, pastor? Aquelas de que nós subimos e alguém ficou. Quem ficará com as memórias? Só aqueles que ficarem. Os que saírem daqui e subirem não vão lembrar disso. Pergunte por quê? Senão não é céu, é desespero. Você ir para um lugar e saber que você está em paz, e saber que a sua mãe, o seu pai, o seu filho estão nas mãos do anticristo. Nós estaremos em um lugar tão belo, assentados em uma mesa. João desenhou a mesa em Apocalipse. Ele diz que o tamanho dela é tão grande que ela começa no Oriente e vai até o Ocidente. Estaremos assentados nessa mesa, vestindo uma roupa branca, os nossos corpos recuperados, sem rugas no rosto, sem doença, Joel, sem nada que nos deixe cicatrizes. O nosso corpo será transformado. Sentaremos nessa mesa e passaremos um tempo olhando uns para os outros, sorrindo, alegres, dizendo uns aos outros: valeu a pena, valeu a luta, a perseguição, o sofrimento, valeu a pena. Na cabeceira da mesa se levantará o nosso mestre, dará um discurso, porque é o nosso casamento, e então participaremos das bodas do Cordeiro. A exemplo dos judeus, que uma festa de casamento dura 7 dias, a festa do nosso casamento com Cristo durará 7 anos. Não ouvi um glória a Deus direito. 7 anos assentados em uma mesa, revendo amigos, batendo papo. Esquecemos dessa terra aqui, só lembramos de coisas boas lá. Comendo e bebendo 7 anos sem parar. Detalhe, sem engordar nem 1 quilinho. Ninguém deu glória a Deus. Você tá, então tá bom, deixa pra lá. Vou falar mesmo assim: ninguém mais vai engordar, ninguém mais vai emagrecer. Comeremos 7 anos. E aí vem a parte mais linda, pergunte qual? O garçom que vai nos servir. Pastor, é os anjos? Não. Serafins? Não. A Bíblia diz que o próprio noivo vai nos servir. Pastor, é por isso que vai demorar 7 anos, porque até servir todo mundo? Não. O nosso noivo tem um dom que nós não temos. Ele é onipresente. Na hora em que ele estiver servindo o meu prato, ele vai estar do outro lado servindo o prato do outro. Estará do outro lado servindo o seu. Será uma noite inesquecível para nós. O tempo e o relógio não vai existir. Será apenas um jantar que vai durar aqui na terra, para quem estiver aqui, 7 anos. E nesse período de 7 anos, esse mundo vai virar do avesso. Os primeiros dias, o Jornal Nacional e todos os jornais do mundo vão começar a dizer, tentar explicar para onde é que nós fomos. Oh glória. E hoje já existe uma teoria. Eu comprei uma revista de ciências esses dias, e a revista diz que existem indícios de que há vida em outros planetas, e de que existe vida inteligente fora da Terra. Quem assistiu o filme Prometheus aqui? Alguém assistiu o filme Prometheus? Aquilo é a emancipação do pensamento da nova era. Nós somos frutos de alienígenas. Então eles dizem que esses alienígenas, qualquer dia desses, vão vir a esse mundo e vão retirar parte do mundo que não evoluiu. E quem são os que não evoluíram? Os crentes. Pergunte por quê? Que a gente não aceita nada que é errado. É sério, nós não aceitamos nada que é errado, somos retrógrados. Não aceitamos o que o mundo chama de progresso. Então nós somos uma pedra no sapato do mundo. Então já há uma teoria de que em qualquer momento serão abduzidos milhões de pessoas desse planeta e levados para um outro planeta para serem treinados.
Já existe isso na internet. Olha o que o diabo está fazendo. Já está arrumando uma desculpa para falar para onde é que nós fomos no arrebatamento. Depois que isso acontecer, o anticristo, o homem do pecado, se levantará com autoridade jamais vista, com poder e autoridade capaz de fazer sinais e prodígios. Ao lado dele se levantará um líder religioso chamado falso profeta. E esse falso profeta já tem súditos nos nossos dias. Ecumenismo. Qual é a palavra, igreja? Não ouvi? Pergunta para o seu irmão se ele sabe o que é ecumenismo. É você colocar dentro de um lugar um pastor, um padre, um babalorixá, um budista, de todas as religiões, falar assim: nós servimos todos ao mesmo Deus, só tem diferenças, podemos comungar, caminhar juntos. Isso é ecumenismo. É o que é pregado hoje na televisão. Quem assistiu na Moral essa semana viu lá um babalorixá questionar o pastor Silas: por que vocês não vão lá no nosso terreiro? Por que nós não podemos ser uma religião só? O Papa Francisco é hoje uma das maiores vozes que defende o ecumenismo. Ainda ontem ele mandou uma carta para um líder muçulmano no Egito, pedindo paz e trégua e dizendo que eles podem conversar, porque afinal de contas, Alá e Jeová e Jesus são o mesmo. O mundo caminha para o encontro da igreja com Jesus. O mundo caminha mostrando para nós sinais. O ecumenismo já está aí. Senhoras e senhores, abramos a nossa mente. Não é tempo de brincar. Jesus está voltando. Os primeiros 3 anos e meio serão de paz. Esse anticristo vai conseguir fazer Israel e os palestinos fazerem as pazes. Esse anticristo vai conseguir uma fórmula que vai matar a fome da sociedade inteira. Ele vai conseguir resolver o problema do efeito estufa. Ele vai conseguir resolver o problema da água. Vai acabar as barreiras. Teremos uma moeda única no mundo. Teremos uma linguagem única. O mundo será globalizado. Não haverá mais passaporte. Ele vai conseguir transformar o mundo em um só povo. A exemplo do que quis Nimrod na Torre de Babel, quando quis que todos os homens e mulheres habitassem num só lugar e falassem só uma língua. É o espírito do anticristo. Mas quando isso estiver acontecendo, um povo vai se revoltar aqui. Pergunte quem? Os desviados. Os que não subiram conosco. Os que não foram para o céu conosco. Eles vão se levantar e serão uma pedrinha no sapato do reino do anticristo. Só que esses vão clamar e não vão ter liberdade. Esses vão pedir ajuda e a ajuda não vai vir. Terão que dar a sua vida. Vão morrer decapitados. É o texto do Apocalipse 20 que eu li. Vão morrer, serão assassinados, serão jogados nas ruas, a exemplo dos demais. Vão ser chamados de pessoas que querem ir contra o governo. O mundo virará um inferno. E nós estaremos no céu cantando. O anticristo baixará uma lei dizendo que todos os homens e mulheres que quiserem comprar e vender vão ter que ter um sinal, ou na mão direita ou na testa. Um chip será implantado na mão das pessoas, ou na testa das pessoas. Procure na internet, já existe isso nos Estados Unidos da América. Um chip, uma pequena plaquinha que mal pode ser vista. Dentro dele há um GPS, eles sabem onde você está. Dentro dele existem códigos. Tudo será eletrônico. O profeta que previu isso há 2000 anos atrás, quando não havia nem luz elétrica. E a Bíblia Sagrada fala desses sinais. Já está acontecendo. E a igreja não se percebe. Quando tudo estiver terminado, o único povo que se levantará contra o anticristo como nação será Israel. Qual o nome do povo? Deixa eu te dar um conselho. Toda noite antes de dormir, ore pela paz em Israel. É bíblico. Abençoa aqueles que pedem a paz por Jerusalém. Deus ama aquela terra. Deus ama aquele povo. Deus ama aquela nação. E nesses dias eles se levantarão, porque esse anticristo vai querer colocar uma imagem dele dentro do templo que será levantado em Israel. E os judeus não adoram outro Deus, não aceitam imagens, estão curados.
foram curados por Deus no cativeiro babilônico. No cativeiro de 70 anos em Babilônia, Deus arrancou toda a idolatria do povo judeu. O judeu só adora um Deus, aquele que está nos céus. Quando isso acontecer, o mundo todo se revoltará contra Israel. Há um vale em Israel chamado Vale de Jezreel. O ano que vem nós vamos fazer uma caravana e alguns crentes daqui vão comigo lá. Lá em Israel, vamos lá, em loco. Há um vale gigantesco chamado Vale de Jezreel, também chamado Vale do Armagedon. Aquele vale será tomado por homens que virão do mundo inteiro para cercarem os flancos de Israel, para destruir Israel com seu armamento bélico. O mundo todo vai tentar provocar a terceira guerra mundial. O mundo contra os judeus. Quem vai apoiar os judeus esses dias, pastor? Os desviados que estiverem aqui. Quando todo o armamento do mundo estiver contra os judeus, quando Israel estiver para ser apagado da terra, cumprir-se-á os 7 anos da profecia. Antes de Israel ser exterminado, as bodas do Cordeiro terminam. Jesus olha para nós assim: é chegada a hora. Levantamos da mesa, a mesa desaparece. Recebemos o poder de voar. Lá na frente daquele batalhão veremos um cavalo branco. E o nosso Salvador vai se assentar sobre ele. E quem não acredita nisso, leia o livro que antecede o Apocalipse, o livro de Judas. E lá no livro de Judas você vai ver assim: e assim profetizou Enoque, o 7º depois de Adão: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Enoque, lá no Gênesis, viu a nossa vinda vitoriosa. Ele não fala de anjos, fala de santos, somos nós. Estaremos atrás do Mestre. Abrir-se-á no céu uma ruptura. Haverá uma separação entre dimensões. A Bíblia diz que é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vai se rasgar em dois. Vai se abrir uma cortina que ninguém vê. E quando os homens olharem para cima, vão ver milhares de crentes. Na frente, o Senhor sentado no seu cavalo. Nesse dia, todas as filmadoras estarão filmando Israel preparados para a guerra. Os cinegrafistas, como está a Ana ali, estão filmando a guerra. E alguém do lado: querido, bata no ombro da Ana, por favor. Bata no ombro da Ana. Ana, olhe para ele, pergunte o que é. Aponte para o céu, diga: filme lá, filme lá. Quando as câmeras men filmarem o céu, o mundo vai entrar em desespero. William Bonner, CNN, todo mundo vai entrar aos gritos dizendo assim: o mundo está sendo atacado por alienígenas. O céu está tomado por seres de outro espaço. E de fato serão seres de outro espaço. É aí que se cumpre a palavra que diz que naquele dia todo olho o verá. O arrebatamento da igreja se dá em 2 fases. Na primeira fase, ele vem como ladrão da noite. Lembra que Jesus disse: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele não deixaria ser roubado. Então a primeira fase é aquela fase do arrebatamento que eu disse: nós seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. 7 milésimos de um segundo. Será invisível, ninguém vai ver nada, nós desaparecendo e indo para lá. Mas a segunda parte, a Bíblia diz: naquele dia todo olho o verá. Como todo olho verá, pastor? Todas as TVs do mundo filmarão. E quando filmarem, eles vão tentar buscar o melhor foco da imagem. E quando filmarem o que está na frente daquele batalhão, vão filmar Jesus. Vão filmar a roupa que ele vai estar vestindo. A Bíblia Sagrada diz que os homens vão saber o que está escrito no manto que cobre a coxa direita dele. E na coxa direita dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá e parará com o seu cavalo e nós atrás dele, em cima do Monte das Oliveiras. Quando os pés dele pisar sobre o Monte das Oliveiras, o monte se rachará em 2 partes. O vale se aumentará mais ainda. E ele, pelo sopro da boca dele, mandará todos os inimigos que eram contra Israel para aquele buraco. Ninguém levantará um dedo, não será disparado uma arma, ninguém soltará uma bomba. O mundo naquele momento sofrerá com a mão do juiz, e o juiz é Jesus. E Jesus soprará sobre os inimigos. Quando os inimigos forem destruídos, Jesus implantará nesse mundo o seu reino. Oh glória, respira fundo, já estou terminando. Jesus fará de Jerusalém a capital do mundo. O anticristo será agarrado com a mão do Senhor, a besta, o falso profeta serão amarrados. O próprio diabo será amarrado por 1000 anos. Quando os demônios e Satanás e esses forem amarrados e trancados, nós, que estivermos com ele lá em cima, viremos para governar essa terra.
Por favor, se ajeita na cadeira agora, murcha a barriga, estufe o peito, porque você pode estar sentado ao lado do primeiro-ministro da Inglaterra. Você não entendeu? Você pode estar sentado ao lado do primeiro-ministro dos Estados Unidos da América. Você pode estar sentado sobre o próximo primeiro-ministro do Brasil, porque o governo será de Jesus. Ele governará e ele terá ministros no mundo inteiro para governar. Você está sentado perto da pessoa que vai administrar o estado de São Paulo, Minas Gerais, eu não sei qual. A Bíblia diz que naquele dia seremos reis e sacerdotes do Senhor. Quem está preparado para isso? Então levante a mão direita, por favor, agarre o ombro do seu irmão, chacoalhe ele até ele ficar irritado. Por favor, tira alguém do lugar aí. Isso, não, mas faz com força. Diga, você está entendendo isso? Diga, Jesus está voltando, e Ele hoje está sacudindo a sua vida, está sacudindo a sua família, está sacudindo a sua fé. Esta é a igreja do arrebatamento. Só quem vai ser arrebatado não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Jesus implantará o seu governo nesse mundo, e nós governaremos o mundo com ele. Faremos parte da primeira ressurreição. Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Repita comigo, primeira ressurreição. Mais alto, diga, primeira ressurreição. Pergunte para o seu irmão, sabe por quê? Esses que foram arrebatados terão um corpo igual ao de Jesus. Lembra do corpo de Jesus quando ele saiu da tumba? Ele atravessava a parede, pastor Edivaldo, e comia peixe. Ele estava aqui, sumia da frente das pessoas no caminho de Emaús, lembra, depois da janta? Quando ele deu graças, os discípulos olharam, cadê Jesus? Sumiu. O corpo da igreja será como dele. Nós fizemos parte da primeira ressurreição, e nós seremos diferentes do resto da humanidade. Por isso vamos governar. E tudo isso que eu estou pregando não é conto de carochinha, não é ficção, é verdade. O mundo não acredita em mais nada, mas nós precisamos acreditar. Jesus está voltando. Eu peço para que todos fiquem de pé nesse momento. É hora de consagrar a nossa vida. Aquela música que eu te pedi, pastor Roberto. Eu vou pedir para que você incline a cabeça por um momento. Vou pedir para que você reveja a sua vida. Para que você reveja o seu coração. Para que você reveja os seus passos. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha.
tua palavra escondi, guardada no meu coração, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. De cabeça baixa, eu quero fazer 3 convites. Não faço como pastor, eu faço como seu irmão. O primeiro é para homens e mulheres que estão afastados do Evangelho. É para gente que já cantou, já pregou, já sentiu, já falou em línguas, mas que no meio da caminhada foi atingido, ficou magoado, foi entristecido, saiu da presença de Deus. E nessa noite, atendendo o convite, não meu, mas o convite do Espírito Santo, veio ao templo. Você não sabe a alegria que você está dando a Deus. E Jesus me manda te fazer um convite. Meu irmão, minha irmã, é hora de voltar. Aqui não é um lugar perfeito, como não existe lugar perfeito em lugar nenhum. Mas aqui é um lugar que Jesus nos deu. Nós vamos nos acertar. E se você tiver coragem de voltar para Jesus hoje, eu vou orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. O segundo convite vai ser para pessoas que não são evangélicas, vieram hoje pela primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, não entenderam muito do que eu falei, mas sentiram tudo. Sabe que o mundo está perdido e sentiu paz nesse lugar. O terceiro convite vai ser para homens e mulheres que são membros dessa igreja ou de qualquer outra, que mesmo frequentando a igreja, não toma santa ceia há anos, há meses. Foi vencido em algum momento da vida. O diabo te acusou tanto que você falou: eu não posso mais participar do corpo de Cristo. A igreja vai estar de cabeça baixa. E se você pertence a um desses 3 grupos e tiver coragem de sair daí e vir aqui perto, eu vou orar por você. Os pastores da igreja vão orar por você. Vem. Vou pedir para os nossos pastores descerem ali para receber esse pessoal. Para eu não pecar Isso. contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Chega mais perto do altar. Minhas vestes no sangue lavei. Oh meu Deus. E das tuas águas Oh meu Deus. bebi. E a igreja tinha que estar orando nesse momento, né, gente? Pra ser uma Ou cantando, pelo menos. agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir.
meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento por esse guerreiro, por essa guerreira, por esse homem, por essa mulher, por esse meu irmão, por essa minha irmã, por essa senhora, por esse senhor, por este jovem, por esta jovem, por essas pessoas que tiveram coragem de sair dos seus lugares e virem aqui à frente. Os olhos humanos não podem ver o que está acontecendo, Pai, mas nesse momento há uma cachoeira aberta sobre eles. Só que essa cachoeira não jorra água, ela jorra sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue começa a purificar, ó Pai. O seu sangue começa a lavar nesta hora. Vai arrancando o ódio, a mágoa, a tristeza, o desespero, a angústia. Vai arrancando o que não presta e vai devolvendo para eles a certeza da salvação, os dons do Espírito Santo. Todos os dons que foram roubados estão sendo devolvidos. Todos os pecados estão perdoados. O nome deles permanece no livro da vida do céu. E neste momento, ó Pai, eu profetizo que se a trombeta tocar agora, esses que vieram à frente vão primeiro do que nós, porque eles estão nascendo de novo no altar, estão derramando-se no altar. Pai, eles precisam de um milagre, como nós também precisamos. E por isso, Pai, eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. E a igreja diz: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Abrace as pessoas, abrace aqui, jovens, abrace eles. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Quem pode cantar conosco? Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Solta a voz. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pele, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha
nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Ei, olhe para o seu irmão e diga para ele: o culto já vai acabar. Mas antes, eu quero saber se você está pronto para ir para o céu. Quem aqui vai para o céu se a trombeta tocar? Então eu quero ver você sair do seu lugar e cantar esse louvor se mexendo. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Quero ver as crianças saindo do chão. Vamos lá, vamos lá. Por onde eu for, a tua bênção Me seguirá. onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada é minha saída. Quero ver esse vocal cantar e dançar. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei os teus celeiros fartamente. Sim, será. A minha casa terá sempre Tua provisão onde eu puser a planta dos meus pés. possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Qual é? Prosperarei, transbordarei. Agora, Pra direita, pra esquerda, pra minha frente e para. Pra direita, pra esquerda, pra minha frente e para. segura, 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 segura. Tem gente que não se mexe. Não, gente, isso aqui não é missa, isso aqui é um culto. Por favor, se o irmão do seu lado não se mexer, chuta a canela dele. Vamos lá, de novo. Para a esquerda. E pra direita, e pra esquerda, pra minha frente e para trás. De novo. E pra direita, e pra esquerda, Ó, Roberto, canta pra direito. frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, por todo lado, sou abençoado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah, yeah. Toda sorte de bênção Quero ver. o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Eu sou livre. Agora, eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso cantar. Eu posso cantar. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso gritar. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso dançar. Posso dançar. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso pular. Pisar na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisar na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisar na cabeça do inimigo e declara: sou mais vencedor. Pisar na cabeça do inimigo, sou mais que vencedor. Pra direita, para a esquerda, pra minha frente e para trás. E pra direita, para a esquerda, pra minha frente, por todo lado, cantando. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah.
a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos do irmão que está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para ele: é assim que nós vamos para o céu.